Bom dia, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para a nossa EBD Online, a nossa Escola Bíblica Dominical pela internet. E trazemos hoje o estudo de número 30, da página 162 da nossa revista Bases Bíblicas, com o tema de Pentecostes e o surgimento da igreja, baseado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versos de 1 a 13. Eu não vou ler hoje porque é um texto um pouco maior, para não demandar muito tempo nosso, mas é o texto onde nós vemos ali o surgimento, o nascimento do que nós conhecemos como igreja, porque é nesse momento ali que os apóstolos estão reunidos e tem todo um contexto. E nós vamos trabalhar e bater um papo hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Bom, primeiramente vamos nos situar no mundo em que essa passagem aconteceu. Era início da era cristã, no Império Romano, o apóstolo Pedro estava pregando, Jesus já tinha ido para os céus, já tinha acontecido várias coisas, e então ali em Jerusalém tem aproximadamente 120 pessoas que nós podemos falar que era a igreja de Cristo, 120 membros, 120 participantes. E após 40 dias de espera, Deus surpreende a todos no dia da festa de Pentecostes. E ali o apóstolo Pedro prega, e aí tem uma conversão de aproximadamente 2-3 mil pessoas, aonde o apóstolo Pedro ele prega na língua dele e as pessoas entendem cada um na sua língua. Que é a mesma referência disso está lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 28. E ali a gente vê que é a referência que a gente tem da Bíblia no Novo Testamento em relação ao Antigo Testamento. Naquele dia ali, no chamado dia de Pentecostes, a gente pode dizer que há o primeiro momento do derramamento do Espírito sobre toda a terra. Nós podemos dizer ali que naquele dia o Espírito Santo é enviado, conforme Jesus fala lá em João capítulo 14, versículo 16, quando ele diz que o Pai enviará o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, né? A terceira pessoa da Trindade, não terceira em posição, mas terceira em participação, pois não tem um maior que o outro, e sim são todos iguais. E naquele dia de Pentecostes ali, aquelas 120 pessoas, elas recebem o que nós podemos chamar de recebem o poder vindo do Espírito Santo para poder pregar e anunciar o Evangelho de Cristo. 120 pessoas que estavam em Jerusalém, que conviveram com Jesus, que conviveram com os apóstolos, que conviveram com aquelas pessoas ali, que testemunharam de tudo aquilo, que cumpre uma promessa feita, uma profecia feita lá no Antigo Testamento, que cumpre uma promessa feita pelo nosso Senhor Jesus, e que recebem poder do Espírito Santo para ali eles poderem dizer que realmente agora eles estão preparados para pregar o Evangelho, conforme lá em Ezequiel 36, versículo 22. Olha só tudo que Deus faz. Ele não simplesmente fala com os apóstolos, não, vocês vão, pronto. Mas ele coloca para nós algo que, além dele mandar as pessoas, além dele dar a ordem da famosa grande comissão, ele ainda prepara os apóstolos e todo o seu grupo para receber e para estar pronto para aceitar todos os desafios que eles tinham que receber, que eles teriam que enfrentar. A igreja de Jesus Cristo, quando ela surgiu no Império Romano, ela era uma religião que não era lícita. O que isso quer dizer, pastor? Era uma religião que o Império Romano não via com bons olhos. O Império Romano via o cristianismo como adversários políticos, como pessoas que podiam destronar o imperador, como pessoas que podiam atrapalhar o império. Então o cristianismo ele começa a ser perseguido. Tanto que no ano 70 depois de Cristo,
quando Jesus manda eles pregarem ali em Jerusalém, e eles ficam em Jerusalém um bom tempo, e você vê que o negócio fica naquela região ali, não sai de Jerusalém, né? Como diz aqui em Minas Gerais, eles ficaram morrinhando por ali. Ocorre no ano 70 a chegada do imperador Tito na cidade de Jerusalém, e eles atacam o exército romano ataca a cidade de Jerusalém, e ali ocorre uma grande destruição da cidade. Tanto que o templo, o segundo templo construído por Zorobabel, logo depois do cativeiro babilônico, sobre a ajuda de Neemias e Esdras e tudo mais, que eles recebem e fazem ali aquele segundo templo, quando o profeta Ageu fala que a glória dessa casa será maior que da segunda. Então nós vemos ali que aquele templo ali, que era um grande orgulho para o povo judeu, ele é destruído, e só fica um muro no lugar do templo, que é chamado hoje o Muro das Lamentações. Então o Muro das Lamentações na cidade de Jerusalém era onde ficava o templo que foi construído pelo povo judeu logo após a saída do cativeiro babilônico lá da Babilônia. Então nós temos aí todo um contexto de uma história, e o Império Romano, ele ataca a cidade de Jerusalém, e então ali naquele momento há uma diáspora, há uma dispersão dos cristãos. E eles vão para uma cidade chamada Pela, uma cidade próxima de Jerusalém. E naquele dia, para a glória de Deus, não há nenhum registro histórico, não há nenhum registro fundamentado na história de que houve a perda de uma vida cristã. Pode ter acontecido perda de gentios, de judeus, mas de cristãos não houve. Então nós vemos que Deus, ele começa a trabalhar e a cuidar do seu povo e cuidar de tudo para quê? Para que tivesse o surgimento da igreja. A igreja, ela nasceu no momento certo, na hora certa. O primeiro tópico da nossa lição traz hoje a emergência da igreja. A igreja, ela tem algo urgente, né? E na história da igreja, o dia em que o Espírito Santo desceu sobre o povo de Deus ficou conhecido como dia de Pentecostes. É chamado de dia de Pentecostes porque não quer dizer que ali o Espírito Santo foi sobre as pessoas, eles foram batizados em Espírito Santo, e ali houve um movimento pentecostal, um movimento de Pentecostes, e ali por isso que o apóstolo Pedro pôde falar em línguas estranhas, e cada um entendeu, e pererê, pererê. Não, não é isso. O que é dia de Pentecostes é porque estava acontecendo a festa de Pentecostes, a festa da colheita. É chamada de festa de Pentecostes devido à língua grega, porque originalmente é conhecido como festa da colheita. Então, os gregos colocaram, devido à influência grega, foi colocado esse nome de Pentecostes. É igual sai um Davi daqui do Brasil e vai para a Inglaterra, por exemplo. Lá ele não é Davi, lá é David, né? Então tem essas diferenças. Então o que nós precisamos entender é que ali é o dia de Pentecostes por causa da festa de Pentecostes. Não tem nada a ver, porque ele falou língua estranha, não tem nada a ver, tá? E após esse dia, as 120 pessoas que estavam ali, acompanhando Jesus, acompanhando os apóstolos, que estiveram com Jesus, estiveram com os apóstolos, né? Com certeza, provavelmente nem todos estiveram com Jesus, mas todos eles estavam com os apóstolos. Ali eles recebem o Espírito Santo, eles se convertem, podemos dizer assim, eles têm um encontro com Deus, e ali eles recebem o poder para quê? Para anunciar o Evangelho. Ou seja, Deus capacita homens, Deus levanta homens, Deus chama homens, e Deus capacita esses homens e dá poder para esses homens para quê? Pregar e anunciar o Evangelho. Jesus não te dá poder para você sair e fazer milagre para a sua própria glória. Jesus não te dá poder para você estar fazendo curas. Jesus não te dá poder para você enriquecer os outros. Jesus não te dá poder para nada disso. Deus faz uma coisa. Ele usa a nossa vida para exclusivamente a glória dele. Porque tudo é para ele. Tudo é para ele. Somente para ele. O tempo todo é para ele, nada é para nós.
A glória é dele, tudo para ele e o poder é dele. Sempre foi assim, sempre é e sempre será assim. Então esse negócio de, fulano recebeu o poder, foi batizado, não sei o que, no fogo do batismo do fogo, e recebeu o poder para curar e tal. Não tem base bíblica isso. Não tem base teológica centrada na palavra de Deus, pós-reforma, que a gente possa falar assim, não, tem um versículo aqui que nos baseia nisso. Não existe isso. Não existe. O que nós vemos são 120 pessoas comuns que recebem orientação do Espírito Santo quando usa a palavra poder aqui, para que eles possam anunciar o Evangelho, pregar, evangelismo, né? Bater de porta em porta. Ou você aceita Jesus? Igual a gente fazia, lembra? Então é isso aí que eles têm. Como eu falei anteriormente, né? O dia de Pentecostes era uma festa judaica instituída por Deus para celebrar a colheita do povo. E o Pentecostes ele era comemorado aproximadamente 50 dias depois da Páscoa. Aquela Páscoa instituída por Deus lá no Êxodo com Moisés, quando Moisés celebra a primeira Páscoa, o que é a Páscoa, né? Quando Moisés celebra a Páscoa, qual o significado da Páscoa? A palavra Páscoa significa passagem, ou seja, está passando por um momento. E ali Moisés, ele celebra a Páscoa pela primeira vez, porque qual é a referência que nós temos ali? Ali nós vemos vemos Jesus sendo apontado ali, porque Moisés vai, pega o cordeiro, sacrifica o cordeiro, derrama o sangue do cordeiro, um cordeiro puro, um cordeiro bom, um cordeiro de pele branca, de lã branca, e ali ele mata aquele cordeiro, e com o derramamento de sangue ele entrega aquele cordeiro e oferece aquele cordeiro a Deus. Jesus vem ao mundo, e a palavra de Deus diz que como o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus vem ao mundo, anuncia o Evangelho, ele institui a igreja, 3 anos ele vem, participa aqui conosco e tem um ministério e tudo mais, e ele atua aproximadamente durante 3 anos, e aí ele morre, e com o derramamento do sangue dele, há remissão do pecado de toda a humanidade, de toda a raça humana, para que nós não venhamos mais ser presos pela escravidão do pecado. Um cordeiro que morre em prol da remissão do pecado. Um homem que a própria palavra diz que ele é um cordeiro, que ele derrama o sangue dele para a remissão do pecado. É a mesma coisa. É a mesma Páscoa. 50 dias depois tem a festa da colheita. Festa de Pentecostes, como era falado no Império Romano devido à influência grega. E ali nós temos a comemoração de Deus celebrando com aquele povo. E no dia em que se passava essa festa, o apóstolo Pedro sobe no monte, o Deus usa a vida do apóstolo Pedro ali, na hora que ele quer, do momento que ele quer, do jeito que ele quer, e ali Pedro prega para aquelas pessoas, que eram de 2 a 3 mil pessoas aproximadamente, e ali ele prega para aquelas pessoas, e cada pessoa na sua língua entende, e ali 2, 3 mil pessoas se dobram aos pés de Deus. E aquelas 120 pessoas que acompanharam Jesus e os apóstolos recebem capacidade, recebem poder, recebem habilidade vinda do Espírito Santo para que ele pudesse anunciar as boas novas de salvação. Pergunta: aonde você já viu isso no mundo? Eu nunca vi. Somente um ser como Deus, somente um ser na capacidade de Deus, no poder de Deus, no agir de Deus, na maneira de Deus, teria condições de fazer tudo isso na humanidade. E ainda tem gente que não acredita em Deus. O que nós podemos ver é que durante a pregação de Pedro ocorre o que nós podemos chamar de derramamento do Espírito. Irmãos, ao longo da história da igreja, em muitos momentos em que a igreja de Jesus Cristo ela demonstrava estar apática, demonstrava estar morta, demonstrava estar fria,
Deus sempre levanta pessoas para falar do Evangelho e, vamos dizer assim, revolucionar o Evangelho. Revolucionar, que eu digo, dar um ênfase novo no Evangelho, não é inventar algo novo, né? O Evangelho não se inventa, o Evangelho já foi criado por Deus e nós devemos obedecer. Mas, quando a igreja, no século 14 para 15, no período da Reforma, já estava vivendo assim, o antro da perdição, Deus levanta os reformadores. Quando a igreja vai chegando no século 4 para 5 e começa a se desvirtuar muito ali dos ensinos de Jesus, Deus levanta apologistas para poder defender a fé. Deus levantou homens como George Whitefield, Jonathan Edwards, que liderou o grande avivamento dos Estados Unidos. Deus levantou até mesmo homens como Adam Seymour, que foi um pregador avivalista, metodista, afro-americano, que deu o que nós chamamos de início do movimento pentecostal no mundo. Não é que o movimento pentecostal nasceu nos Estados Unidos, na chamada famosa Rua Azusa, mas a história coloca como a data inicial ali. Não quer dizer que exatamente foi ali. Pode às vezes ter acontecido numa roça, na casa, na cidade, mas ninguém ficou sabendo, não teve registro histórico. Então, se leva em conta aquilo que tem registro histórico. O registro histórico que nós temos da passagem do momento é ali na Rua Azusa, no ano de 1900 e pouco, aproximadamente, acho que 1926, se não me falha a memória. Ali quando começa o movimento da Rua Azusa em Los Angeles, Califórnia. Então, irmãos, nós vemos que Deus levanta pessoas. E a igreja de Jesus Cristo há uma emergência muito grande. Porque há o derramamento do Espírito e o chamamento das consequências desse derramamento. O Espírito é derramado sobre nós, mas o Espírito não é derramado sobre nós somente para a gente poder anunciar, somente para a gente ficar orando, indo para a igreja, trabalhando, ganhando dinheiro, estudando, fazendo faculdade. Não é isso. O poder vem do alto, nós recebemos esse poder para que possamos pregar as boas novas de libertação, que faz com que um homem deixe de ser um pecador inveterado e passe a ser um homem remido e lavado por Jesus Cristo. Bom, segundo tópico, nós temos a ideia da igreja, a habitação do corpo, a habitação do Espírito, né? A igreja, desculpa, a habitação do corpo não, a igreja, a habitação do Espírito. Bom, a palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo é onde o Espírito Santo habita. E a Bíblia nos ensina que o corpo é o templo do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, isso fica evidente, pois é a partir dessa data, no dia de Pentecostes, que o Espírito Santo passa a habitar no cristão, literalmente de estar direcionando a vida do cristão. Irmãos, nós precisamos entender, ter certeza daquilo que Deus faz. Deus, ele direciona tudo nas nossas vidas para que nós possamos realizar a vontade dele, de acordo dele, da maneira dele, do jeito que ele quer. Deus nos colocou o nosso corpo carne, como a habitação do Espírito. Se é a habitação do Espírito Santo de Deus no nosso corpo, nós temos que entender, a palavra de Deus nos diz que nós somos templo do Espírito. Você no templo, você vai querer um templo organizado, um templo bonito, um templo limpo, um templo arejado, um templo que você possa louvar e adorar a Deus. Então, a mesma coisa é o nosso corpo. Nós temos que ter um corpo limpo. Limpo que eu digo não é só o sentido de você tomar banho, não. É limpo mesmo. É limpo de você conservar o seu corpo, evitar doenças, evitar o uso excessivo, como eu vejo pessoas que eu, na minha opinião particular, eu acho muito feio, não gosto de pessoas que tatuam o braço inteirinho, perna e tal, aquela coisa toda, e põe não sei quantos brincos, lagador e pererê, e faz não sei o que no cabelo e tal. Então eu entendo que com o templo do Espírito Santo nós temos que conservar o nosso corpo limpo, asseado,
sempre pronto para a obra de Deus, mostrando que nós somos diferentes daquilo que o mundo aí fora nos oferece. E Deus, ele se manifesta claramente no povo dele quando nós fazemos essa mudança. Quando nós chegamos para Jesus, chamamos Jesus para fazer parte da nossa vida e aceitamos Jesus como nosso suficiente Salvador, nós passamos a viver uma nova vida com Cristo. E essa vida, ela tem que se manifestar em nossa vida. A vida de Deus que vem sobre nós fez a nossa vida humana mudar tanto, e lá quando nós vivemos, as pessoas têm que olhar para nós e ver essa mudança. Se as pessoas não verem mudança em nós, se as pessoas não verem uma transformação em nós, se as pessoas não verem uma reviravolta em nossas vidas, irmãos, tem alguma coisa de errado. Tem uma pecinha aí que não está encaixando no quebra-cabeça. E isso não faz parte do Evangelho. Não faz. O Evangelho de Jesus Cristo, ele pega um homem morto em seus delitos e pecados e transforma esse homem em um servo de Deus mudado e moldado por Jesus Cristo. É isso que o Evangelho faz. Após o ataque de Jerusalém, né, como eu falei, o templo é destruído e ali fica somente aquele muro onde os judeus até hoje vão lá para orar e tal. Ali você vê que a ideia é que o povo parasse de ter aquele momento de ter que ir no templo para adorar. Não, a nossa adoração é constantemente. Você está em casa varrendo o chão, você pode estar adorando. Está preparando a comida, pode estar adorando. Você pode estar no seu trabalho, montando, desmontando, carregando lata de concreto nas costas, dando aula. Não, você tem que glorificar a Deus em todo momento da sua vida. Em todo momento da sua vida, você precisa ter entendimento de que Deus é o Senhor da sua vida e você precisa cuidar do tempo que Ele te deu. Se você você pega um imóvel, vamos supor, você pega um imóvel todo bonitinho, reformado, entrega na mão de uma pessoa, essa pessoa tem que devolver ele no mínimo igual. Porque se devolver com a porta quebrada, com a janela estragada, com um buraco no telhado, você vai querer prestar conta e querer que isso se resolva. Então, o nosso templo, Deus nos deu perfeitamente. Nós temos que manter ele limpo, conservado, asseado e sempre pronto para o servir a palavra de Deus. Porque é isso que os cristãos primitivos faziam. Eles viam que a pessoa tinha mudado, tinha transformado a vida dele, então a partir de agora eles querem que essa mudança seja conhecida em todo o império. A partir de agora você sabe que você agir de um jeito e agora você vai começar a agir de outro. Esse outro jeito de agir, essa outra mudança de vida que você faz, essa outra transformação de vida que você faz, é o Espírito Santo te convencendo do pecado e do juízo. E aí, irmãos, quando nós juntamos tudo isso, nós vemos o poder que a igreja tem. E esse poder vem lá dos céus, vem lá de Deus. E nós devemos ter sensibilidade para isso. Uma das coisas que eu acho mais impressionante na igreja é que a igreja ela é indestrutível. Veio vários impérios no mundo, império grego, romano, persa, babilônico, medo-persa, não importa. Todos esses caíram, mas a igreja de Jesus Cristo se permanece fiel, se permanece apta, se permanece viva e eficaz o tempo todo, porque assim é a igreja de Jesus Cristo. E concluindo aqui, o fato do Pentecostes é que ela era uma festa grande, uma festa para o povo judeu. E Deus usou o dia de Pentecostes para cumprir o seu propósito. E é nesse momento que a igreja surge e o propósito de Deus se cumpre. Por quê? Porque ali a lei de Deus, o poder de Deus, a ação de Deus, ele começa a ser mudado, ele começa a ser transformado, ele começa a fazer mudança e transformação nas nossas vidas. É nesse momento que nós precisamos entender que tem que ter uma mudança em nossas vidas. Uma mudança que nós devemos realizar devido ao Espírito Santo, que ele vem para nós. O Espírito Santo vem e transforma a nossa vida e faz com que nós sejamos mudados e nós passamos a viver uma nova vida com Cristo. Vamos orar para nós encerrarmos? Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Eu te louvo porque até aqui o Senhor tem sustentado a nossa casa. Eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito.
e que em nome de Jesus possamos ver mudança na vida de cada cristão neste mundo. Que em nome de Jesus possamos ver transformação de vidas. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.